18, a partir do verso 35 até o verso 10 do capítulo 19. Como são dois relatos, eu vou ler o capítulo 18 até o final e peço que a igreja leia em voz bem alta, capítulo 19, versos 1 a 10. Deixe-me iniciar. Aconteceu que, quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas, e ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus o Nazareno estava passando. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou: O que você quer que eu lhe faça? Ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus lhe disse: Pois então veja, a sua fé salvou você. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. A igreja. Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Oremos. Pai amado e bendito, te louvamos, Senhor, por cremos nessa palavra, que também foi tema da nossa escola bíblica de férias. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Que o teu Espírito Santo convença corações nessa noite, Deus. Que pessoas que ouvem essas palavras possam ser constrangidas pelo Senhor no poder do teu Espírito. E assim como Bartimeu e assim como Zaqueu se renderam ao Senhor em situações tão distintas, possamos nós também, todos nós, nos rendermos a Ti nessa noite. E aqueles que ainda não renderam seus corações, não se arrependeram dos seus pecados e não confessaram que Jesus é o Senhor, possam fazê-lo enquanto é tempo. Pois enquanto há vida, há esperança, Senhor. E o Senhor tem se apresentado dia após dia, estendendo a Tua destra, estendendo a Tua misericórdia sobre nós, pois o Senhor é um Deus compassivo, misericordioso. Abençoa-nos em nome de Jesus, ó Deus amado. Amém. Os irmãos podem sentar. Esses relatos de Bartimeu e Zaqueu, às vezes a gente pensa de forma muito separada, mas eles estão muito próximos aqui no Evangelho de Lucas. E o que pode ter em comum entre duas histórias tão diferentes? Bartimeu era um cego que ficava à beira do caminho pedindo esmolas. Bartimeu era um homem que dependia da generosidade, da misericórdia, da compaixão dos outros para se alimentar. Zaqueu, por sua vez, era um publicano. Zaqueu era um homem que cobrava impostos de outros judeus para o Império Romano. Era um grupo de pessoas que era odiado por muitos judeus, pois eles o viam como traidores. Eles cobravam impostos do império que dominava a Judéia, dominava ali a região onde os judeus moravam, dominavam a região, a Judéia, e ele cobrava impostos dos judeus para dar para os romanos. Era um homem rico, era um homem próspero, era um homem que extorquia as pessoas. Então, Bartimeu não tinha nada e pedia contando o favor das pessoas, a misericórdia, a compaixão. Zaqueu tinha tudo e não pedia, mas mandava que as pessoas dessem a ele os impostos.
e vivia uma vida muito tranquila, embora odiado por muitos. O que esses dois relatos, que estão tão próximos, né, e no mesmo contexto, de Bartimeu, a Bíblia fala que Jesus estava se aproximando de Jericó quando ele estava à beira do caminho e ouviu Jesus falar. E já de Zaqueu, no versículo 1 do capítulo 19, fala que Jesus estava entrando em Jericó. Então, nesse caminho que Jesus está chegando a Jericó, ele passa por Bartimeu, e Bartimeu tem esse encontro com Cristo, e logo na sequência ele passa por Zaqueu. Dois homens em situações muito separadas, muito distintas, muito diferentes. Dois homens vivendo vidas completamente diferentes, um pedinte e um homem rico, um homem desprezado pela sociedade e um homem odiado pelos seus compatriotas, mas os dois tiveram encontros com Jesus que mudaram sua vida. O que é a história de Bartimeu e a história de Zaqueu tem a nos contar acerca da nossa própria história. É o que nós vamos ver essa noite com a graça do Senhor. Eu queria chamar a atenção, eu não dividi essa mensagem em 3 pontos, como gosta o diácono Valquir, mas eu queria chamar a atenção de 3 aspectos na história de cada um deles. Na história tanto de Bartimeu quanto de Zaqueu. Primeiro, que cada um deles teve um despertar. E as 3 palavras começam com D, então fica fácil. É como se fosse uma pregação em 3D. Fica fácil você mesmo. Não é um cinema 3D, mas uma pregação, não em 3 pontos também, mas em 3D. Um despertar, um desafio e uma decisão. Tanto Bartimeu quanto Zaqueu tiveram um despertar, tiveram um desafio e tiveram de tomar uma decisão. E é isso que vamos ver essa noite, olhando para a história tão conhecida desses dois homens, mas que, como a palavra de Deus é rica, assim como de manhã eu pregava sobre a história de José, né, da família de Jacó, especialmente de José. Hoje de manhã falava que é uma história muito conhecida, mas sempre a Bíblia nos surpreende e a gente aprende coisas novas e Deus fala coisas diferentes ao nosso coração. Eu creio que essa noite há de ser assim também, com essa história tão conhecida, mas tão rica, tão preciosa, da vida de Bartimeu e da vida de Zaqueu, aquilo que eu creio que o Espírito Santo tem a ministrar aos nossos corações. Primeiro, Bartimeu. Como falei, Jesus estava indo a Jericó e ele, um cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. E diz o versículo 36, e ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Algo despertou no coração daquele homem. Aquele homem estava sentado, pedindo suas esmolas, como sempre fazia. Aquele homem estava ali, sem grandes expectativas, talvez esperando receber mais algum valor para passar o seu dia ou mais alguns dias. Mas ele ouviu um barulho, tem uma multidão passando por aqui e anunciaram, Jesus, o Nazareno, estava passando. Às vezes tem coisas na nossa vida que despertam a nossa atenção. Alguma coisa te chamou a atenção para estar aqui na igreja hoje ou para ouvir uma transmissão, uma gravação. Alguma coisa te despertou. No caso de Bartimeu, foi o barulho da multidão. Passou aquela multidão, aquele monte de gente, ele cego, não tinha como enxergar quem estava passando. Ele foi perguntar o que estava acontecendo e informaram que aquela multidão é que estava junto com Jesus, o Nazareno, que estava passando ali a caminho de Jericó. Então, algo despertou. E talvez se eu tivesse oportunidade, o tempo não permite, de perguntar aos irmãos um pouco sobre a sua história. Talvez você tenha algum momento em que você teve um despertar, alguma coisa aconteceu no seu coração que te despertou para voltar seus olhos para Jesus. Eu lembro que Deus foi trabalhando no meu coração, né? Primeiro o Senhor alcançou a minha mãe, depois um tio meu alcançou a minha irmã, e da minha casa onde morávamos eu, minha mãe e minha irmã, eu fui o último a me render a Cristo. Mas algumas coisas foram acontecendo que foram despertando os meus olhos para voltar-me para Jesus. Eu lembro que a minha mãe às vezes ouvia uns louvores, às vezes botava umas pregações, depois minha irmã se converteu e começou a botar algumas pregações da igreja que ela visitava, que ela frequentava na época. E eu lembro claramente eu sentado na mesa da casa lá da minha mãe, onde ela mora até hoje, e ouvindo um louvor que falou ao meu coração, e eu era muito ansioso, eu era muito agitado, muito mais agitado do que eu sou hoje, e muito ansioso. Cheguei a ter gastrite com 21 anos, irmãos. Eu lembro que tive uma crise de gastrite e por questões de ansiedade e nervosismo, com 21 anos, e no dia seguinte eu tinha uma gravação, e eu fui para o estúdio, com baixo lá, e comecei a tocar, e o cara do estúdio, eu não lembro porquê, mas eu acho que ele estava querendo enrolar, ganhar tempo. E ele virou para mim e falou assim, você tem quantos anos? Eu falei, tenho 21 anos. Você teve gastrite nervosa com 21 anos? Cuidado, daqui a pouco você vai ter uma úlcera, vai abrir um buraco no seu estômago, você é muito novo, que não sei o quê. Eu falei, sou muito novo, mas liga o teu equipamento, vamos gravar logo esse negócio, não me enche a paciência.
eu já era músico, já tocava profissionalmente, e eu era muito agitado, e eu lembro que ouvindo alguns louvores, ouvindo algumas pregações, aquilo ia trazendo paz no meu coração, mas eu não queria falar para minha mãe para ela não achar que eu estava me convertendo, então eu ficava na minha, às vezes chorava sozinho, enxugava as lágrimas, ficava quieto, mas algo já estava acontecendo no meu coração. Eu lembro que no carnaval do ano 2000, no ano 2000, eu fui tocar no carnaval lá no Nordeste, lá em Alagoas, fui tocar em Maragogi, passei o carnaval tocando lá, aquele ambiente totalmente, era um ambiente de carnaval, imagina, né? Carnaval no Nordeste é a mesma coisa que aqui no Rio de Janeiro, aquele ambiente de perdição, e eu lá tocando, e às vezes tocando na noite, ia para boates, ia para bares, para tocar a noite inteira, e às vezes eu pegava no meu instrumento, quando eu pegava o baixo estava escorregando, eu falei, o que está acontecendo? E aí depois eu soube que minha mãe pegava óleo, ela não entendia muito das coisas, mas ela chapava óleo no baixo, e o baixo escorregava, eu falei, o que está acontecendo? Estava cheio de óleo, que ela não entendia muito das coisas, mas nós cremos hoje que a gente deve, o óleo, a Bíblia orienta a ungir com óleo os enfermos, mas ela, no início da sua caminhada, ela queria que o filho se convertesse, ela tascava era óleo no meu instrumento mesmo, eu que me virasse para tocar com aquele instrumento cheio de óleo, e eu não entendia nada, que ela não me falava, né? Mas algo ia despertando meu coração, algo ia falando. Aí eu fui uma vez, né, vou confessar meus pecados, não é pecado não, mas por algumas circunstâncias, já começando a caminhar, eu fui na gravação daquele CD Preciso de Ti, da Lagoinha, lá no Mineirão, acho que foi no Mineirão, lá em Minas Gerais. Teve uma caravana, eu já estava começando a caminhar e peguei uma caravana da igreja que a minha mãe era, da Nova Jerusalém, que o diácono Giovanni e Eliane eram também. Teve uma caravana que eu acho que foi da igreja da Nova Jerusalém, lá para Minas Gerais, e ali Deus foi ministrando meu coração, fui muito impactado naquele dia, e as coisas foram acontecendo. Então houve um despertar e Deus foi trabalhando no meu coração. Eu estou contando meu testemunho, porque não dá para abrir para ouvir o testemunho de todos aqui, mas eu tenho certeza que, se não todos, muitos aqui teriam muito a falar de alguma coisa que em algum momento despertou a sua alma para voltar seu coração para Cristo. Às vezes ouvimos testemunhos de pessoas que estavam, às vezes, numa boate, estavam num bar, estavam num lugar e, de repente, foram constrangidos pelo amor de Deus e quiseram sair dali e nunca mais voltaram. Lembro do testemunho do nosso querido pastor Roberto, da Igreja da Freguesia, fala sempre de um ano novo, que ele passava se você foi da freguesia, você com certeza já ouviu ele falar isso em algum momento, que todo ano novo ele passava na igreja, mas teve um ano novo que ele decidiu passar na praia, e ele se sentiu um peixe fora d'água. O que eu estou fazendo aqui? Eu quero sair correndo desse lugar. O pessoal bebendo, se prostituindo, aquela coisa de Réveillon na praia, e ele entendeu que o lugar dele não era aquilo, porque algo estava despertando no seu coração. Algo despertou o coração de Bartimeu. Aquele barulho da multidão, aquele movimento, aquela coisa, ele era cego, não de nascença, porque vemos que ele pediu a Jesus que ele pudesse ver de novo. Então, às vezes, mais difícil talvez seja para ele do que para alguém que fosse cego de nascença, porque ele já tinha visto, ele já tinha tido visão, ele já sabia o que era você enxergar, e agora ele não tinha como ver mais, e ele estava ali, ao caminho, à beira do caminho, e algo o despertou para tomar uma atitude. E o texto continua dizendo no versículo 38, então ele gritou, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Perdoe-me falar mais de um testemunho pessoal. Eu me lembro que logo nessa minha caminhada eu trabalhava no Largo do Machado, já numa empresa de engenharia, e aí às vezes, dia muito estressando, eu pegava um 107, que é um ônibus que tinha ali, Central Urca, ia lá para a Urca, gastava 2 horas de almoço só para esparecer um pouco ali, que na Urca é um lugar lindo, né? E a gente tinha flexibilidade de horário, então saía mais tarde do trabalho naquele dia para compensar o horário estendido no almoço. E eu lembro que um dia eu fui para lá, eu não lembro se foi na hora do almoço, eu nem lembro se eu estava trabalhando no escritório, para ser sincero, mas eu lembro de uma oração que eu fiz no caminho da pista Cláudio Coutinho ali na Urca, um lugar belíssimo. Mas eu estava com a minha alma muito atribulada, muito angustiada, e já sendo ministrado pelas ministrações da minha mãe, da minha irmã, já ouvindo um louvor aqui, ouvindo uma pregação ali. Naquele dia, eu lembro que eu fiz uma oração muito ousada, que demonstrava a minha ignorância acerca do meu estado e acerca de quem era Deus. Mas eu falei assim, se o Senhor existe mesmo, eu vou fazer o que eu tinha lido Amós 5,4, que diz, porque assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Eu li esse texto e cheguei e fiz essa oração. Se o Senhor existe mesmo, eu vou te buscar e eu quero encontrar o que é vida, que até hoje eu não vivi. Até hoje o que eu vivo, o que eu experimento, eu com 20 anos, 21 anos, 22 anos, com uma carreira musical em ascensão, vivendo, trabalhando, tocando minha vida, mas eu não sentia paz na minha alma, não sentia paz no meu coração. Lembro-me, já contei para os irmãos, que uma vez eu tive uma oportunidade de tocar com um ícone da Bossa Nova, o Roberto Menescal. Também estavam outras pessoas importantes da Bossa Nova, num teatro lá em Copacabana,
para 200 pessoas, era um encerramento de temporada, eu estava substituindo meu professor, e eu estava tocando do lado de um baterista, que é um dos melhores bateristas do Brasil, talvez do mundo, Márcio Bahia, tocou com o Hermeto Pascoal 20 anos, e eu tocando com ele, eu ficava assim, meu Deus, esse baterista é um monstro, cara, é um e uma pessoa super simples, super humilde, eu com as partituras dele, olhando para ele, tocando, e aquele teatro lotado, músicos excelentes, músicos de referência em nível mundial, e eu pensando, e eu sentindo um vazio na minha alma. O que está acontecendo? Eu tenho 20 anos, 21 anos, estou tendo uma oportunidade que pouquíssimos instrumentistas têm de tocar com músicos de nível internacional, num fechamento de temporada com Roberto Menescal, com outros músicos conhecidos da música popular brasileira, e minha alma não encontrava paz. Aí nesse dia lá na Urca, na pista Cláudio Coutinho, eu fiz essa oração, se o Senhor existe mesmo, eu vou buscar e vou encontrar a vida, o que é vida, que até hoje eu não vivi. Foi o meu clamor, a semelhança de Bartimeu, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Precisamos de um despertar, e esse despertar nos leva a avaliar a nossa vida e nos voltar para Deus. Mas como eu disse, são 3D, despertar, desafio e decisão. Ele teve um despertar, mas na sequência diz o versículo 39, os que iam na frente o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Muitas vezes, quando Deus nos desperta para nos voltarmos para Ele, a gente pensa que as coisas vão ficar mais fáceis e as coisas ficam mais difíceis. A gente tem falado sobre jejum, eu já vivi várias vezes de dedicar um tempo em jejum, e às vezes quando você começa a jejuar, parece que cai um mundo sobre a tua cabeça. Parece que fica tudo mais difícil. Parece que são mesmo setas inflamadas do maligno para você abandonar o seu propósito de estar buscando a Deus de forma mais intensa. Então, se você passar por isso, saiba que você não é o único, nem o primeiro, assim como eu não sou o único, nem o primeiro. Mas continue jejuando, continue orando, continue confiando que Deus está ouvindo o seu clamor. E quando as coisas ficam mais difíceis, normalmente é que a gente está caminhando bem. Normalmente, quando estamos buscando a Deus com intensidade e as coisas ficam mais difíceis, não pense, isso é um mau sinal, isso pode ser um bom sinal. Então, ele começou a buscar a Jesus, ele clamou por Jesus, ele se despertou que Jesus estava passando por ali, mas veio o desafio, o pessoal começou a falar, peraí, fica quieto aí, cara, Jesus está passando, você está atrapalhando o cortejo, você está atrapalhando a gente te passar. Mas o que ele fez? Ele gritou mais alto. Então, se você está buscando ao Senhor, se você está se dedicando ao Senhor, se o Espírito Santo despertou a sua alma para definitivamente mudar de vida e surgiram desafios, grite mais alto. Se você está chamando Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, grite mais alto como fez Bartimeu. Grite, clame ao Senhor, Senhor, filho de Davi, grite cada vez mais. E saiba, quando nos voltamos para Jesus, os desafios se voltam contra nós. Mas nós precisamos gritar mais alto. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E o que aconteceu na sequência? Jesus parou, versículo 40, e mandou que trouxessem o cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou, o que você quer que eu lhe faça? Essa pergunta de Jesus é curiosa, né? Você vê um cego à beira do caminho, esmolando, gritando, Jesus, tenha compaixão de mim. A multidão tentando calá-lo, fica quieto aí, cara, para de perturbar o mestre, fica na tua aí, e ele gritando mais e mais, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E quando Jesus se chega para ele, Jesus ainda pergunta, o que você quer que eu lhe faça? Eu creio que isso nos mostra que muitas vezes Deus quer ouvir dos nossos lábios aquilo que já está muito claro no nosso coração. Então tem horas que a gente tem que falar, como eu falei naquela oração ousada que fiz lá muitos anos atrás, se o Senhor existe de fato, eu vou te buscar e vou encontrar o que é vida, que o que eu tenho até hoje, embora aos olhos dos homens possa parecer uma vida, para mim não é vida. Então Jesus quer ouvir dos seus lábios, o que você quer que eu te faça? Eu quero ser curado, Senhor. Eu quero ser liberto dessa tentação. Eu quero ser liberto do vício em pornografia, que tem destruído a mente, o coração e a sexualidade até de casais. Às vezes um dos cônjuges chega viciado em pornografia e isso traz problemas graves para a vida sexual do casal, ou até os dois, com vícios. Você quer falar para Jesus, Senhor, me dá paz, minha alma só anda atribulada, eu não tenho paz na minha alma. Fale para Jesus, Senhor, o que você quer que eu te faça? Fale para ele, eu quero enxergar. E ele respondeu, versículo 41, que eu possa ver de novo, denunciando que ele não era cego de nascença, ou seja, ele já em algum momento enxergou e por algum motivo deixou de enxergar. Versículo 42,
Jesus lhe disse: pois então veja, a sua fé salvou você. Então ele teve um despertar, passou a multidão, ele teve um desafio que ele começou a gritar, e começaram a tentar impedi-lo, mas ele gritou ainda mais. Despertaram o desafio e a decisão, ele falou para Jesus o que ele queria, e imediatamente ele passou a ver de novo, e seguia Jesus glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Irmãos, a gente às vezes conhece os textos, né, de lermos, de estudarmos, de ouvirmos pregações, e às vezes a gente não tem dimensão do impacto de uma situação dessa, irmão. Imagina você estar passando com alguém e ter alguém mendigando, cego ali não era de nascença, mas cego à beira do caminho, e essa pessoa trava um diálogo com Jesus e ele volta a enxergar, irmão. Imagina o impacto disso. Não era fake news, não dava para esconder as coisas e fazer um teatrinho, não. As pessoas possivelmente sabiam que aquele homem que mendigava no caminho de Jericó, de fato era cego. E agora eles veem aquele homem enxergando e glorificando a Deus. Imagina o impacto. Na terça-feira, o diácono Marcos abriu o culto com o Salmo 146. Vá até lá. E olha que interessante. Salmo 146. Não vou ler todo ele é curtinho, mas vou ler a partir do verso 5 até o verso 8 apenas. Já quando Marcos abriu o culto de terça com esse salmo, e eu cheguei a comentar com os irmãos, Salmo 146, versículo 5 em diante, diz assim: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. E olha o que diz a partir de então: o Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Alguns estudiosos entendem que havia uma expectativa entre os judeus de que o Messias operaria milagres como esse, de abrir a vista de cegos, de ressuscitar mortos, exatamente aquilo que Jesus fez. E aqui nós vemos que o Senhor abre os olhos dos cegos, e Jesus Cristo é o Senhor, Ele é Deus encarnado, Ele é o Filho de Deus, Ele é Deus entre nós, Deus Emanuel, e Ele esteve ali, Ele deu vista, não só a esse cego, mas a outros. Mas Ele ainda parou para ouvir aquele homem dizer, e perguntou àquele homem: o que quer que eu te faça? E ouviu dizer que eu possa ver de novo. E aquele homem voltou a ver. E agora seguimos o relato para outro homem que teve um despertar, um desafio e teve que tomar uma decisão. Mas um homem numa situação muito diferente da do cego à beira do caminho. Um homem que tinha uma vida tranquila, um homem que tinha uma vida próspera, um homem que tinha muito dinheiro, um homem que não era querido por muitas pessoas, como eu falei, por ser um publicano, um cobrador de impostos dos judeus para os romanos. Um homem cuja história também é muito conhecida, Zaqueu, capítulo 19. Diz assim: entrando em Jericó, agora não está mais indo para Jericó, mas Jesus já está entrando em Jericó. Jesus atravessava a cidade, Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, não era só um publicano, era o chefe deles, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Situação completamente diferente. Não era um mendigo à beira do caminho como o cego, era um homem que enxergava muito bem, enxergava até de forma boa, com clareza até demais para extorquir o dinheiro dos outros. Era um homem que era um chefe dos publicanos, e esse homem, por algum motivo, que a Bíblia não esclarece, não diz, ele queria ver quem era Jesus. Algo despertou o coração daquele homem, algo despertou a sua alma para decidir ver quem era Jesus. Mas se houve esse despertar, logo houve um desafio, que tinha uma multidão, e Zaqueu era de baixa estatura, Zaqueu era baixinho, como a gente costuma dizer, e ele não conseguiria ver Jesus. E aí o que ele vai fazer? Versículo 4. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Pode parecer algo simples, irmão, para nós. Um homem subir numa árvore.
Eu, quando morava no Anil, aqui na minha juventude, na minha adolescência, subi muito em pé de jamelão. Como era gostoso comer jamelão no pé, ficar com a língua roxa, né? Era uma delícia. Eu não gostava muito de jambo, não. Às vezes pegava um pouquinho de jambo, né? Até na Araticum caía muito jambo pela Araticum. A gente via descer na Araticum para pegar o ônibus aqui, catando jambo na rua. Mas jamelão é aquela delícia, você subir, pegar aqueles bem já... Né? Às vezes o jamelão, Hércules está rindo que já fez muito isso, né? Tem aquele jamelão, às vezes está meio firme assim, meio duro, aí é furada. Mas aquele jamelão que já está meio molinho assim, que delícia, dá até água na boca. E depois ficava com a língua roxa, né, de jamelão. Então, um homem subir numa árvore não é nada que seja impressionante, nada demais. Só que um homem com a posição de Zaqueu já era algo diferente. Zaqueu era um homem que tinha posição na sociedade, era um chefe dos publicanos. Imagina você ver uma autoridade em cima de uma árvore. Para ver um homem que muitos questionavam, muitos criam nele, mas muitos questionavam se ele de fato era o Messias. Então, Zaqueu teve um desafio, ele rompeu o desafio não só de subir na árvore, mas de não se importar, talvez, com o que pensassem dele. E ele se lançou ao desafio de se expor ao que alguns talvez achassem ridículo. O que esse cara aí, cheio da grana, chefe dos publicanos, está assim com os publicanos, está assim com os romanos, cheio do dinheiro, homem rico, está fazendo em cima de uma árvore? O que esse cara foi subir na árvore? Talvez alguém fale, ô Zaqueu, o que está fazendo? Endoidou agora? O dinheiro te deixou louco? Você está subindo em árvore? E talvez soubessem que era para ver Jesus, questionassem mais isso a ele. Mas ele rompeu essas barreiras, ele rompeu esses desafios e ele subiu na árvore. E diferente do que um cântico que era cantado antigamente, né? Tinha um cântico que falava, olha para mim, dizendo que Zaqueu subiu na árvore e ficou pedindo para Jesus olhar para ele. Mas não foi isso que aconteceu. Jesus não subiu na árvore para pedir para Jesus olhar para ele, Zaqueu. Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus. Diferente. Ele queria ver Jesus. Então ele subiu na árvore, enfrentou esse desafio, que pode parecer simples aos nossos olhos, mas para um homem de posição como ele não era tão simples. Não para que Jesus o visse, mas para que ele visse Jesus. E o que acontece? Versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, Jesus que olhou para cima. Zaqueu não chamou Jesus, olha para mim, né? Como tá, olha para mim, não. Jesus olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. E agora Zaqueu precisava tomar uma decisão. Zaqueu teve um despertar, o primeiro dia. Jesus está vindo aí. Teve um desafio, como é que eu vou ver Jesus se eu sou baixinho e está um monte de gente? Aí ele se lançou a subir na árvore. E agora Zaqueu tinha que tomar uma decisão. Porque ele subiu e ele foi surpreendido por Jesus não só falar com ele, mas falar, eu quero ir na sua casa. E o que ele faria agora? Qual seria a reação de Zaqueu? O versículo 6 diz, Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. E talvez você pense, tudo bem, o cara era rico, era chefe dos publicanos, ninguém vai se importar. Mas olha o que diz o verso 7. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor, só até aí por enquanto. Então o pessoal começou a falar, mas como Jesus, para você ver como Zaqueu era alguém querido, como era alguém amado, como era alguém odiado, irmão, porque cobrava impostos dos judeus para os romanos. Eles falavam, Jesus vai ficar na casa do Zaqueu. Do Zaqueu não. Já viu gente que fala assim? Não, Jesus, podia ficar na casa do fulano, ou daquela outra pessoa, ou daquele outro lá, ou da Marta e da Maria lá em Betânia, mas vai ficar na casa do Zaqueu, não pode. Zaqueu extorque as pessoas, Zaqueu manda cobrar impostos além do que deve, Zaqueu fica com o dinheiro dos outros, Zaqueu é cheio da grana, que Jesus vai ficar na casa do Zaqueu? E ficaram falando, irmãos, como nós lemos aqui claramente. Mas Zaqueu não se importou sequer Jesus com a fala. E ele decidiu receber Jesus. Ele tomou uma outra decisão no versículo 8. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor, Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Uma pergunta, Jesus pediu isso a ele? Lembra da passagem do jovem rico? Ao jovem rico, Jesus falou, o jovem rico, a Bíblia tem uns detalhes, se você quiser, você lê o relato depois. Quando aquele homem chega diante de Jesus, ele fala assim, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E o que Jesus responde a ele? Quem me chamas bom? Só existe um que é bom, que é Deus. Mas Jesus não é Deus? Ele podia aceitar que o chamassem de bom. Mas eu creio que Jesus estava confrontando aquele homem que ele se achava bom. Então ele chamou de Jesus de bom, porque na verdade ele também se achava muito bom. E a prova disso é quando Jesus pergunta para ele, conhece os mandamentos?
E ele fala, eu cumpro todos, está tudo certo. Aí Jesus toca na ferida. Então vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, e diz que aquele homem se entristeceu e saiu. Ele se achava muito bom. Ele chama Jesus de bom, mas na verdade ele também se achava muito bom. Se achava o cara. E Jesus já dá um corte nele logo de cara. Bom somente é Deus. E muitas vezes nós nos achamos muito bons. E precisamos que Jesus, igual quem luta, eu nunca lutei nada, não tenho a menor noção de lutas marciais. Mas eu sei que tem umas lutas, né, eu já falei isso aqui para os irmãos, que a pessoa te toca num ponto lá, na coluna, não sei aonde, num ponto, te desmonta, né? Tem um negócio desse que a pessoa encontra. Não precisa nem ser lutador, pode ser igual o Nelson, né? O Nelson é fisioterapeuta. Oi? Aikido, dá Aikido, né, cara? Dá uma dor forte. O cara te encosta num ponto, ele sabe tocar no ponto que te desmonta, você não consegue nem se mexer. Eu não tenho ideia qual é o ponto, nem como se faz isso, mas eu sei que isso existe. Então tem hora que Jesus faz igual o cara do Aikido, é isso, né, Carlinhos? Ele toca na ferida que te desmonta. Jesus não pediu que ele doasse isso, mas ele espontaneamente doou metade dos seus bens aos pobres. É muita coisa, irmão. Uma coisa é você falar assim, vou dar uma ajudinha aqui para a igreja comprar o som, e é louvável, glória a Deus por isso. Vou dar meu dízimo, vou ajudar com uma cesta básica, glória a Deus, isso é louvável, não estou questionando essa intenção. Mas você falar que vai dar metade dos seus bens aos pobres, o bispo Walter costuma citar um homem, salvo engano, foi Rockefeller, foi um homem muito rico, e que perguntaram a ele, Rockefeller, o que falta para você se sentir pleno? Ele falou, só um pouquinho mais. Mostrando a ganância do coração de um homem riquíssimo, mas que sempre quer um pouquinho mais. Então Zaqueu era muito rico, e ele fala, eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres. E ele continua dizendo, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. De novo, Zaqueu vai além. Porque Jesus não pediu nada, ele falou que ia dar metade aos pobres. E a lei falava de restituição, mas não de 4 vezes. Vá comigo em Êxodo capítulo 22. Possivelmente, Zaqueu conhecia esse texto. Êxodo capítulo 22. Apenas o versículo 9. Êxodo 22, 9. Diz assim, em todo negócio o quê? Em todo negócio, fraudulento. Zaqueu, possivelmente, ele extorquia, cobrava mais do que devia. Tanto é que ele fala lá, se alguém cobrei demais, e continua, seja a respeito de boi, ou de jumento, ou de ovelhas, ou de roupas, ou de qualquer coisa perdida, de que uma das partes diz, isto é meu. Quer dizer, alguém podia questionar, Zaqueu, você cobrou mais do que devia, parte disso é meu. A causa de ambas as partes será levada diante dos juízes. Aquele a quem os juízes condenarem pagará 4 vezes ao seu próximo? É isso que está aí? Pagará? Dobro. E o que Zaqueu disse, voltando lá? A lei diz o dobro. Mas Zaqueu disse, vou restituir 4 vezes. Irmãos, o cara era o chefe dos publicanos. Ele era rico. Ele sobe numa árvore, não para pedir para Jesus olhar para ele, mas para ver Jesus. Jesus fala que vai para a casa dele. Ele tem um encontro com Jesus. E ele que roubava, extorquia, ele dá metade dos seus bens para os pobres e devolve não 2, como mandava a lei, mas 4 vezes mais aqueles que ele havia defraudado. Esse homem teve um encontro com Jesus. Esse homem teve um encontro com Jesus que mudou a sua história. A ponto dele decidir fazer mais até do que talvez Deus pedisse a ele. Será que temos essa mesma motivação? Será que temos... Hoje nós vemos na igreja, eu falei muito isso nas pregações de Malaquias, na série que terminei semana passada, que a igreja brasileira, e não são palavras minhas, mas é uma percepção, por exemplo, do reverendo Hernandes Dias Lopes, do reverendo Augusto Nicodemos, que o texto de Malaquias é extremamente atual para a igreja evangélica brasileira. Porque nós vemos as pessoas desanimadas, tipo assim, eu vou para a igreja, eu orei, eu jejuei, eu acampei, e achei que a gente hoje teria outra situação política, econômica e financeira.
eu fiz e aconteci, e agora eu vou para a igreja e parece que nada muda, parece que as circunstâncias não mudam, um certo espírito de desânimo. As pessoas, a gente tem muitas igrejas e parece que é uma competição, eu vejo isso muito claro na Barra da Tijuca. As igrejas parecem que estão competindo, então ficam criando atrativos para pegar os peixes do aquário da igreja do lado e trazer para o seu aquário e tentar encher a igreja. E tantas coisas longe da palavra de Deus. E a gente vê pessoas desanimadas, pessoas parecem que estão assim, fazendo um grande esforço em estarem fazendo as coisas para Deus, porque, afinal de contas, eu já estou indo à igreja, eu já estou fazendo isso, eu já estou dando a minha contribuição. E aqui a gente vê Zaqueu, irmão, teve um encontro impactante com Jesus. E diferente de muitos de nós, evangélicos da igreja evangélica brasileira dos anos 2023, Zaqueu deu muito mais do que Deus pediu. A lei pediu o dobro, Zaqueu deu 4 vezes. Jesus não pediu nada, e Zaqueu deu tudo que tinha. Lembro-me de Barnabé, que vendeu um campo e doou, botou aos pés dos apóstolos, sem que ninguém tivesse cobrado isso. Ananias e Safira cresceram o olho, Atos capítulo 5, e falaram, já que eles ficaram bem na comunidade, eu vou fazer o mesmo, mas eu vou vender o terreno, vou falar que vende tudo e vou ficar com uma parte para mim. E o que acontece? Ananias morre, depois de 2 horas, a mulher dele ainda tem uma oportunidade, pois Pedro pergunta a ela se o valor era aquele, ela mente para Pedro, e Pedro fala, vocês não mentiram a mim, mas mentiram ao Espírito Santo, e ela também morre, vem juízo sobre o casal e grande temor sobre a igreja. Zaqueu deu muito mais do que talvez Deus pedisse a ele. Eu creio que a gente deve pensar sobre isso. A gente deve pensar sobre isso, fazendo uma conexão com algo que eu tenho falado um pouco em mensagens anteriores, e também o irmão Paulo falou na pregação de terça-feira retrasada, o jejum. Será que o reverendo Renan Dias Lopes fala jejum é fome de Deus? A Bíblia te proíbe de comer? Não. A Bíblia te proíbe de abrir mão de fazer uma refeição pela manhã, ou fazer uma refeição? Não, não te proíbe de nada. Mas tem horas que a gente precisa ter essa consciência. Eu preciso de Deus. Eu preciso muito do Senhor na minha vida. Eu preciso me consagrar a Ti mais. Há um hino antigo, mais consagrado, quero estar. É o hino da harpa, né? Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado. Então, tem hora que esse hino vira uma verdade nossa. Eu preciso me consagrar. Por que eu vou jejuar? Porque Deus manda? A Bíblia dá sinais de que o cristão vai jejuar. Jesus falou, quando jejuares, lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, mas porque a gente tem mais fome e sede de Deus. Senhor, eu preciso do Senhor. Ou você precisa tomar uma decisão importante e você precisa da direção clara do Espírito Santo. Senhor, eu vou me consagrar, eu vou me dedicar, eu vou orar nas madrugadas, eu vou acordar mais cedo, eu vou dormir mais tarde, eu vou abrir mão do horário de almoço, eu vou abrir mão de alguma coisa, porque eu preciso do Senhor, mesmo que Deus não esteja te exigindo nada. Zaqueu agiu assim. Deus pediu o dobro, ele deu 4 vezes. E é muito difícil. Lembre que Jesus falou que é mais difícil, é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É difícil um rico abrir mão dos seus recursos, mas Zaqueu fez que ele teve um encontro verdadeiro com Jesus. E o que acontece, versículo 9? Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar. Texto da nossa EBF. Filho do Homem veio buscar e salvar perdido. Bartimeu, o cego, o mendigo, à beira do caminho, pedindo esmola. Zaqueu, o rico, o chefe dos publicanos, que não precisava pedir nada, ele mandava e as pessoas tinham que dar o dinheiro para ele, nadando em grana, sem precisar pedir nada para ninguém. E é curioso que ao cego, ao mendigo, Jesus pergunta, o que você quer que eu lhe faça? E ao poderoso e rico Zaqueu, Jesus dá uma ordem. Desce depressa, porque hoje eu quero ficar na sua casa. No reino de Deus as coisas são meio invertidas, irmão. Talvez a gente pensasse, com Zaqueu, Jesus vai falar assim, não, o senhor Zaqueu, o senhor chefe dos publicanos, por obséquio, pode me receber hoje em sua querida residência? Jesus falou, desce depressa que eu tenho que ir para sua casa. E o mendigo, que ninguém falava, ninguém dava ideia, talvez até quem desse esmola fizesse assim, ó, toma aí. Jesus vira para ele, talvez olhasse nos seus olhos, e falasse, o que você quer que eu te faça? No reino de Deus as coisas não funcionam exatamente como no reino dos homens. Na cidade de Deus, como dizia Agostinho de Hipona, as ordens, as regras não são como na cidade dos homens. Bartimeu teve um despertar. Bartimeu enfrentou desafios. E Bartimeu tomou um desafio, tomou uma decisão. Ele foi até Jesus e foi curado. Zaqueu
teve um despertar. Zaqueu teve um desafio, enfrentou a árvore, inventou a humilhação de ter um homem de autoridade sobre um sicômoro. Mas Zaqueu decidiu cumprir o que Jesus mandou. Vou ficar na sua casa. Zaqueu foi até além daquilo que talvez pudéssemos imaginar. O que Jesus está te pedindo essa noite? Talvez Jesus estava pensando, olha, hoje eu quero estar na sua casa. Às vezes Jesus pede coisas que não imaginamos, irmão. Mas se Jesus está de fato pedindo, obedeça, pois Ele sabe o que é melhor para nós. Então vemos aqui, já concluindo, que o Evangelho é para pessoas de diferentes situações. O pobre, o cego, o rico, o abastado, o necessitado, aquele que tem muito. O homem que odiado por alguns, o homem desprezado por todos. O mesmo Evangelho é para todos. Então, independente das suas circunstâncias, da sua vida, da sua formação acadêmica, de quanto dinheiro você tem na conta, ou você, ou o seu vizinho, ou o seu parente, ou o seu colega de trabalho, o Evangelho pode transformar a vida de qualquer pessoa. E vejo também que muitas vezes Jesus se apresenta a nós, nos desperta para algo. Surgem desafios, mas a melhor decisão é seguir o Mestre. E fazer como Bartimeu, grite mais alto. Jesus está te chamando essa noite. Talvez você já seja crente, já se batizou há 20 anos, mas Jesus está te chamando a uma vida mais intensa na presença dEle, a uma vida de oração mais profunda, a uma vida de dedicação maior, a uma vida de mais empenho até mesmo no serviço da igreja, de você se lançar mais na obra. Senhor, eu vou me lançar, eu não vou dar o dobro, eu vou dar 4 vezes mais da minha vida para o Senhor. Siga o que Jesus está te chamando. Ele trata particularmente com as pessoas, né? Cada um, Jesus trata de uma forma. Mas Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Eu lembro de uma história muito tocante de um grande avivamento que aconteceu, salvo engano, foi dos morávios, sob a liderança de Zinzendorf. Não tenho certeza, mas eu acho que foi. Tenho quase certeza. E ali havia uma região, salvo engano, era uma ilha. A história é verdadeira, eu só não lembro os detalhes. Mas uma ilha em que ninguém era cristão, ninguém era evangelizado. E ninguém podia ir naquele lugar. Era uma região dominada e uma região que tinha escravos. Só tinha um jeito de você entrar naquela terra, naquela ilha. Se você se vendesse como escravo, você nunca mais poderia sair de lá. Isso não é história de filme, não, irmão. Isso aconteceu de fato. E 2 jovens, não eram pessoas já no fim de sua vida, mas 2 jovens impactados pelo avivamento que viveram, salvo engano, entre os morávios, eles souberam dessa história e eles decidiram vender-se como escravos para ter a oportunidade de pregar o evangelho a pessoas que, se não tivessem alguém com esse despojamento, talvez jamais ouvissem a mensagem de salvação. E aqueles 2 jovens se venderam para serem escravos, perderam sua vida, nunca mais se ouviu falar deles, somente para terem a oportunidade de falar do amor de Jesus para pessoas que não tinham quem pregasse para ela. Eu amo as histórias dos missionários, irmão. E é muito impactante. Eu te convido, se você desejar, a procurar saber mais sobre missões ou sobre histórias de missionários. Talvez você seja constrangido ao saber que muitos homens e mulheres na história da igreja fizeram semelhante a Zaqueu. Deram muito mais do que Jesus pediu para o crescimento do reino dele. E talvez a gente veja que a igreja hoje é muito... O pessoal fala, né? Raiz e Nutella. É muito Nutella, né? Ontem uma irmã no testemunho falou que a nossa igreja é raiz, né? A Tati ficou feliz, eu também fiquei feliz. Que bom. E continuemos assim. Mas o pessoal está falando assim, negócio, raiz e Nutella. Mas a igreja, de forma geral, as pessoas criam muitas barreiras. Ah, não, mas preciso dar o dobro. Zaqueu deu 4 vezes. Lance, dedique sua vida a Deus. Os desafios vão vir, irmãos. Os desafios vão surgir. Ou pensa que é fácil você falar de Jesus para uma pessoa que não vai querer ouvir falar. Ou pensa que é fácil anunciar o evangelho para alguém que você acha que nunca vai se converter. Ou pensa que é fácil visitar um enfermo e levar uma palavra de salvação no hospital, numa rua ou num asilo, achando que você vai ser rejeitado. Os desafios vão vir. Mas aceite o chamado de Jesus, vá em frente. Dê 4 vezes mais.
E não só isso já tem gerado salvação no teu coração. Quando a gente vai, é que a gente já foi alcançado pela graça de Jesus. Mas tem a alegria de ouvir, como Jesus disse daquela vez: hoje houve salvação nesta casa, pois também este homem é filho de Abraão. Há muitos filhos de Abraão espalhados por aí, esperando que a gente avance um pouco mais, que a gente abandone um pouco os nossos confortos, que a gente abandone um pouco as coisas que nos prendem. Talvez a gente durma um pouco menos, talvez a gente veja um pouco menos de televisão, talvez a gente abandone de vez as redes sociais, talvez a gente leia mais a Bíblia, a gente ore mais. A gente não dê o dobro, a gente dê 4 vezes. E decida viver para a glória de Jesus. Ou talvez alguns aqui ainda se sintam como Bartimeu e Zaqueu, estão à beira do caminho, ou estão com uma vida muito confortável, mas sabem que o seu coração precisa de Jesus. Foram despertados que Jesus estava passando nesse lugar, e essa noite Jesus está passando nesse lugar. E estamos reunidos em sua presença e seus olhos estão postos sobre nós. E algo está despertando. Não resista à voz do Senhor, não resista à voz do Espírito Santo, mas renda-se a Cristo. Se você me ouve por uma transmissão, por uma gravação, aonde você estiver, você não precisa estar na igreja, você não precisa de uma oração de um pastor. Não, se o pastor orar por mim, não, você pode orar com seus lábios e declarar: Jesus Cristo é o Senhor. A Bíblia diz em Romanos 10 que se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Talvez seja isso que você precisa essa noite, talvez sozinho, no recôndito do seu lar, dobrar os seus joelhos e confessar: Jesus Cristo é o Senhor, eu creio que Ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Saiba que Jesus é poderoso para mudar a nossa história. Vamos orar, meus irmãos. Pense de onde Jesus te tirou. Eu estou numa fase assim meio apaixonado pelos hinos da harpa, né? E aquele hino da face adorada diz, né? A face adorada de Jesus verei, com a grei amada, com a igreja, né? No céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar, a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Ele nos salvou porque Ele quis, irmão. Ele nos salvou porque nós somos bons, nós somos bonzinhos, nós somos merecedores, mas Ele passou pelo nosso caminho, Ele passou indo para Jericó e nós estávamos à beira do caminho, Ele entrou em Jericó e nós estávamos em cima de um sicômoro e Ele nos chama: hoje eu quero estar na sua casa e eu hei de mudar a sua vida. Renda-se a Jesus, porque Ele quis nos salvar, como diz o antigo hino. Faça a sua oração.